Enfim, acho que foram testes válidos para a gente ter noção da condição de alguns nomes que a gente não tinha, principalmente o Verón, que pelo visto vem forte para o brasileiro. Roleiser, a gente queria ver um pouquinho mais, que a gente viu só na reta final ali da semifinal do Corinthians. Chega forte para o brasileiro. E, particularmente, eu acho que o Guilherme vai ganhar uma concorrência forte, cara. Eu duvido, inclusive, que ele comece como titular já no Brasileirão. Assim, forte. Eu acho bem forte a concorrência dele. Pegamos uma água, né? Eu pensei nisso, mas eu posso pegar durante, tá tudo bem. A gente tá em casa. Vamos por partes. Literalmente. Vamos por partes. Então, assim, eu acho que foram testes bons, mas que mostra que, primeiro, a ponta eu acho que é inacreditável o quanto a concorrência vai ser forte. Não, acho que a concorrência é tão grande que o Barreal foi pra lateral, né? O Barreal foi pra lateral. E, tipo assim, tem tantas peças que, tipo, Barreal, faz a lateral pra mim, sabe? Me pegou o Barreal na lateral, tá? Vimos também baixo de volante, mas aí já foi... Esse teste, vamos combinar entre nós. Se vocês discordarem, vocês me falam. Esse teste a gente não fala. A gente finge que não aconteceu, sabe? Off. Gente. Porque não vai ser utilizado, né? Cara, isso expõe que o Santos precisa de volante, tá? Mas, pô, não faz isso comigo, né? Põe alguém da base, né? Exageraram. Mas acho que ele queria colocar todo mundo em campo também. E aí foi onde ele encaixou. Mas põe que nem o Diógenes, põe botando 15. Ficou feio, eu concordo. E nem foi tão horrível assim, porque o Curitiba é muito fraco. Sim. Mas é duro, ele não tem cacuete nenhum, ele não sabia pra onde girar, pra onde ia. Tipo, foi muito agradável de se ver. Mas vamos lá. Acho que foram bons testes. Acho que mostra que a ponta realmente é forte o suficiente a ponto de a gente ver um Barreal na lateral. O que você acha que vai acontecer a partir desse amistoso? Você acha que tem definições por parte do Caixinha ou foram apenas testes? Cara, eu acho muito de você. Eu concordo que o Guilherme deveria sair, mas eu não acho que ele sai pra estreia. Imediato. O futebol tem um negócio que é o vestiário, que ele é sagrado, sabe? E o Caixinha dar esse dia a mais de folga mostra que ele se preocupa muito com esse fator anímico, extra-campo, que os caras estejam motivados, que se comprem a ideia, sabe? É uma coisa que vai muito além. O Sampaoli, por exemplo, estava, para não falar outra palavra, estava pouco se importando com os jogadores, que os jogadores vão pensar. O Caixinha já tem esse estilo que não é tão paizão, mas que se preocupa com esses fatores. Então, o Guilherme, bem ou mal, ele estava na Série B, no pior momento do Santos. Ele é amigo do Neymar, isso tem grande efeito. E o cara foi artilheiro do Santos Campeonato Paulista. Então, se não for por uma limitação física, eu acredito até que o Roleiser comece no banco, o próprio Soteldo no banco, ou que ele faça alguma inversão. Se o Neymar não tiver 100%, jogariam os três juntos, sabe? Soteldo, Roleiser, Guilherme, até o Neymar entrar. A gente vai falar de Neymar daqui a pouco. Mas assim, eu entendo, posso estar errado, eu acho que até torço para estar errado, que o Guilherme começa como titular pelo que ele fez na maior parte do Paulista, mas principalmente pelo contexto, sabe? Esse contexto de vestiário, de não... Não acho que o Guilherme vai ser o cara que vai fazer corpo mole, vai ficar bravo, vai dar entrevista, nada disso. Mas pensando nas decisões que o Caixinha já tomou, ele demora muito para tirar o Pituca, ele demora muito para tirar o Rincon, ele insiste no Léo Godoy, ele se preocupa com o Gil. A princípio ele tira o Gil e fala, decisão é técnica. Ele fala, puta, os caras gostam do Gil, calma, o Gil é meu capitão, tá tudo bem. Então, pensando nisso, nesse contexto das próprias decisões do Caixinha, eu acho que o Guilherme vai acabar começando o jogo contra o Vasco como titular. Mas eu tenho um ponto. Tu não acha que essas semanas livres, justamente pelo que ele tem visto em treino, e ele tem levado em consideração esses treinos a ponto de usar o Verón e começar a testar o Verón, isso também não dá essa brecha para ele ir com um discurso de que eu tô usando o que eu tenho de melhor depois de 3 semanas? Mas aí ele diz que o Guilherme não é o melhor. Então, mas... Ele não vai... eu acho difícil. Que ele não vai... Eu acho que ele começa... Porque assim, querendo ou não, o Santos encontra um time no decorrer do Campeonato Paulista. E a eliminação para o Corinthians não é uma boa partida, mas é uma eliminação que o Santos joga. Sim. Não é humilhante, o Corinthians não domina o jogo. Então, eu acho que o Caixinha não vai jogar esse caminho que ele construiu fora. Então, beleza, tem Schmidt bom tempo. Acho muito difícil. Mesmo que chegasse, sei lá, o Thiago Maia, por exemplo, que não veio. Difícil que o Thiago Maia for titular contra o Vasco, porque o Schmidt e o Bom Tempo jogaram, sabe? Isso tem muito no futebol. É difícil que o cara já comece jogando. O Roleiser, pelo investimento e pela qualidade técnica, ele tinha que ser titular contra o Corinthians, não o Tassiano. Aí tem a parte física, tem o Tassiano que já estava antes, tem a parte tática, tem quem defende mais. Então, futebol, a princípio, a gente escalando, a gente sempre pensa em quem joga mais. A gente pensa em duas coisas: quem joga mais ou quem pode jogar mais. Tipo, se o Lagodó é ruim, põe o Sherman porque é da base, sabe? A gente sempre tem esse aspecto. O técnico, ele pensa muito mais que a gente. Ele tem 200 fatores que ele tá vendo. Eu acredito que o Guilherme comece como titular contra o Vasco, mas eu espero que não. Eu queria Roleiser, Soteldo ou Verón e o Neymar, se o Neymar estiver bem fisicamente, com o Tiquinho na frente, ou até uma alternativa, que é algo que eu já falei nas minhas redes sociais, que eu espero que o Caixinha use,
que é Tiquinho com o David Washington. Acho que você tem dois grandes jogadores, você não pode deixar um deles no banco, sabe? E tu acha que ele não vai utilizar essa ideia do, tipo assim, o Verón foi muito bem no amistoso, você se tornou um desfalque, a partir do momento que eu vi que o Verón realmente tinha a possibilidade, você voltando do Não é banco, desfalque, teoricamente. Então, não é necessariamente Mas ele foi de pensar preservado nisso. só, né? Então, eu tenho essa dúvida, eu tenho esse asterisco que eu tenho O Verão, pra mim, não começa. O Verão, pra mim, é um bom... Tipo assim, ele ganhou pontos, ele ganhou chance, ele subiu na fila. Mas ele Por tá... alguém seria o Roleiser. Não, seria Roleiser ou até o Tassiano. Entendeu? Tipo, nessa hierarquia do Caixinha, sabe? O Caixinha vai pesar mais o que foi feito ao longo do campeonato do que foi feito no amistoso contra o time fraco. A gente se anima, é normal de quem torce, de quem acompanha, a gente fala, puta, o Verão merece uma chance. Mas na prática, o Verão não tinha entrado bem até então, não estava 100% fisicamente, e ele pegou um contexto positivo, que era um Curitiba muito fraco, gente. Muito fraco, assim, assusta como o Curitiba tá fraco. E depois do amistoso entrou uma crise no Curitiba, né? Rafinha vai rescindir, a SAF, enfim. Mas pelo que o Caixinha tem tomado de decisão, eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador. Se eu tivesse que chutar um time com todo mundo à disposição, para mim seria o time do Campeonato Paulista. Soteldo, Guilherme, Neymar, Tiquinho. Mesmo com David, Rolê, Verão no banco. Pode ser que eu esteja errado, e tomara para que eu esteja. O que pode rolar, e o que a gente deu só uma pincelada em cima desse tema, é que justamente esse amistoso vai acabar sendo o time 2 do Caixinha. Ele observar quais foram as principais jogadas e lances importantes de jogadores individualmente dizendo, né? Tipo, Barreal, tipo, Verón, para esses caras acabarem sendo a primeira opção dele de segundo tempo. De repente, pode ser esse primeiro time imediato ser o do Paulista, mas as substituições mudem de acordo com o que ele observou no amistoso. Eu acho que, assim, o Santos, pô, se a gente pegar o começo do Campeonato Paulista para agora, o Santos evolui demais. Não tô nem falando de, tipo, futebol muito melhor. Eu tô falando de peças. Hoje a gente conhece o elenco do Santos. Tipo, você consegue, bem ou mal, com problemas ou não, montar um time 1 e 2. Sim. Né? A princípio você não tinha um bom tempo como volante, você tinha só 3 volantes, no Caixinha acha o Schmidt e você fala, pô, tem 4. Os reservas hoje são Pituca e Baço. Não agradam, mas é um time. Então, time 1 e 2 para treinar. É um time 2 que está definido, que briga pela vaga. Eu acho que a principal dúvida, a principal lacuna é a lateral esquerda. Se ele vai, porque, pô, o Santos tem é impressionante isso, né? O Santos não tem nenhum lateral direito do sub-20 chamando, tipo, Gabriel Simples mais ou menos, o Xermão já subiu. Então não tem nenhuma alternativa na base para lateral direita e tem 3 na esquerda, né? O Kevson, que já é mais antigo, e o Vinícius Lira e o Souza, que para mim são muito bons. Então certamente ele vai ter que escolher apenas um para treinar fixo no profissional, e aí ele vai ter o Escobar e talvez o Barreal. E acho que isso até foi um erro do Caixinha no amistoso. O Barreal entra muito bem contra o Corinthians de meio campista e acaba jogando 45 minutos de lateral contra o Curitiba. Ele poderia ter subido um dos meninos e ter deixado o Barreal, testado o Barreal como bom tempo. O bom tempo joga um tempo, o Barreal joga outro, para ver se você encontra um volante, sabe? Mas assim, tu consegue hoje ver um time titular em reserva. Até pouco tempo a gente estava falando de Léo Godoy de ponta, de Rainer, sabe? Então a gente hoje tem um cenário. Eu acredito até que faltariam pelo menos 1 ou 2 jogadores. Faltaria um volante e um lateral direito. E se pensar uma terceira opção, talvez um zagueiro, apesar que o Gil se firmou, o Zé Ivaldo melhorou e tudo mais. Mas assim, hoje, se você pegar um mês atrás para hoje, melhorou muito. Sim. Melhorou muito, assim, desde que o Pedro Martins conseguiu, de fato, desenhar um elenco. Sim. Ainda é um elenco que não briga pelo título para mim. Mas ele consegue brigar por Libertadores. É um time que tem opções. A gente tá falando de, pô, saiu o Guilherme, não merece titular mais, mas ele é um bom jogador de segundo tempo, gente. Sim, sim. Né? Tipo assim, se a última opção do ataque do Santos for o Guilherme, tá lindo. A última opção até outro dia era Patati, era Léo Godoy improvisado, era Rainer de ponta, Sim. era o Pedrinho? Pedrinho, né? Pedrinho também. Gente do E céu. um pouco meio cheio aí no meio do caminho. Ainda falta, mas melhorou. E talvez essas novas interações do elenco, o Santos ter formado um elenco novo mais competente, faça com que quem entre agora entre sem esse peso de resolver. Tipo o Rafael Freitas, por exemplo, que foi outra novidade na Sim, sim. Que era um cara que a gente não tava falando. Ele joga bem a copinha, ele é inscrito no Paulista e não joga. Aí para agora tem essas lacunas, já que o Guilherme não foi, o Caixinha, pum, pesca o Rafael. Hoje é muito mais fácil o Rafael treinar do que no começo do ano, ou do que no ano passado. Sabe? Tipo, se ele for para um jogo, se ele tiver chance, ele entra muito mais leve do que os demais. Eu acho que isso é um ponto positivo, sabe? Se o Caixinha consegue achar mais um jogador pro meio, como achou bom tempo, e se o Sherman corrige seus defeitos e o Léo Godoy passa a ser aquele reserva que joga um pouco, a gente tem um bom primeiro turno brasileiro e depois a gente tenta reforços melhores pro meio do ano, sabe? Acho que um pouquinho menos de pressa, talvez. Vai acabar sendo essa. Eu dei sorte, eu coloquei água atrás de você, tá? Arrasei.
Pega aí. Tá cheio? Tá. O Fernando tá com você, tá? Ele falou, tirar o Guilherme, ele não vai. Porque ele tá preservando o coletivo e tirar o Guilherme agora pode ser um baque para o time. Alguma coisa muito parecida que aconteceu com o Gil. Acho que ele foi mais ou menos na mesma linha que você. O Johan falou que o Schmidt não tem capacidade para jogar 2 tempos e que por ele traria alguém para o meio campo junto com o Tinha que tempo. trazer. Seria o ideal. Tô falando do Aguaio, né? Alguém perguntou. Aqui, ó, o Wagner perguntou. Então, o problema do Aguaio é que o Santos não conseguiu contratar ele na janela e a janela para negociações internacionais está fechada. Então, o Aguaio só ficaria à disposição caso o Santos efetive a contratação em julho. Então, gente, esqueçam o Aguaio no primeiro turno do Brasileirão. A solução interna, se o Santos não contratar ninguém, tem que vir da base. Porque contrato na CBF, o cara já tá no bid, é muito mais simples de resolver. Então, sei lá, o Gustavo Henrique, que tá jogando no Sub-20, ou o Profeta, que já tá no Santos, esses caras podem, se o Caixinha quiser, ficarem à disposição contra o Vasco. Mas qualquer outra negociação, qualquer cara de fora tem que ter jogado estadual, ou tem que estar livre no mercado desde antes do campeonato começar. Então, assim, é um filtro muito... Eu venho falando isso, assim, né? a gente que é curioso, que não entende, que não é analista, se você for no Transfer Market da vida e filtrar jogadores do estadual, jogadores livres, brasileiros, tal, você não acha. Tipo, eu fui tentar achar um lateral direito, gente, e Não tem. é difícil. O Jean Felipe deu a opinião dele sobre o Veron. Aí ele falou: o Veron tem um teto muito maior do que o Guilherme, tecnicamente dizendo. A margem de melhora dele é muito maior do que a do Guilherme. Mas aí tem um ponto, concordo. Mas o Verón tá emprestado e o Guilherme não. Boa. Então, tipo, se você tiver na dúvida, se os dois estiverem treinando bem, quem você põe? O Guilherme que fez 10 gols no Paulista e é do Santos, do que o emprestado, sabe? Às vezes essas coisinhas pesam também. Nosso amigo Beisola tá com a gente, mano. Queridíssimo. Vocês acham que esse time Bola Vocês acham que esse time consegue um G4 nesse ano e chegar nas finais da Copa do Brasil? Ou precisamos de muito mais jogadores para conseguir algo? Pergunta Beisola. Respondendo de forma bem fria e racional, eu acho que não pega. Nem final hoje, né? Com o que vem jogando e com o elenco atual. Mas aí tem muita coisa que pode acontecer ao longo do ano. Então, o Neymar pode renovar, o Santos pode contratar um ou dois. Não, pode renovar, é uma possibilidade. Eu não tô cravando nada, é uma possibilidade. Então, pô, o time com. Porque assim, o Santos do Campeonato Brasileiro do primeiro turno tem Neymar, tá garantido. O Santos do segundo não tem. É difícil. Como é que eu vou opinar? O Neymar muda tudo. O Neymar altera qualquer coisa. O Neymar sempre vai ter 2 marcando ele, vai abrir espaço. É outra coisa. Então, hoje, vamos supor, se o Santos renova com o Neymar, traz 1 ou 2 na janela do meio do ano, pra mim briga por tudo. De verdade, assim, acho que o Neymar leva o Santos para outro patamar. Mesmo que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Inter hoje estejam na frente. Mas no contexto atual, com dúvidas sobre o Neymar, eu acredito que o Santos não sofre no Brasileiro esse ano. Pode beliscar uma pré-Libertadores, porque são mais vagas. E na Copa do Brasil é jogo mata-mata, é decisivo, tudo pode acontecer, pode ter uma expulsão. Mas hoje, se for apostar Santos e Flamengo na Copa do Brasil, é Flamengo, hoje. Eu tô na mesma linha. É difícil falar o contrário. Eu tô na mesma linha, eu nem vou me alongar tanto, porque minha opinião é exatamente a mesma. Só antes da gente continuar falando de Neymar, que é nosso próximo assunto, eu vou mandar um abraço pro Elkson, que falou: pegando essa linda live em Cuiabá. Forte abraço a todos, sem exceção, pra cima deles. Vamos pra cima deles, Santos. Deve estar quente lá. Geralmente é. Aqui tá chovendo, mas já abriu o sol. Eu nunca fui pra Cuiabá, mas eu fui pra Belém e falaram que é semelhante. O negócio é complicado. Absurdo. Ó, tem uma declaração pra você. Manda abraço. O 7 eu te amo. Também te amo, Xará. Grande Lucas. Cara, semana passada eu falei a mesma coisa e eu sempre esqueço do Aderlan, gente. Eu quero colocar na minha geladeira, Aderlan. Eu nunca lembro dele. Não precisa colocar na geladeira. Não? Na mão, escrever na mão. Ai, tudo bem. Ó, nossos grandes amigos do UOL que estão comandando a live fez uma enquete pra gente saber o que você acha. Santos vai brigar pelo G4 no Brasileirão? Sim ou não? Lança pra nós aí na enquete. Já começaram a votar. O que tu vai votar? Sim ou não? Eu vou votar que sim, porque eu vou ser otimista. Sou otimista. Então tem um solar só, gente. É sim a mulher. Falaram, né? O Johan já disse que você manda, impressionante. É só pra eu ver a enquete que eu precisava votar. Tem 79% dos sims até agora, com 44 votos. Vamos ver até o final da live quanto que rola aqui. Mas... Como é que estão os likes? Vamos dar uma olhada? Chegando na metade da live. 322 likes. Dá pra chegar a 400 tranquilamente enquanto a gente fala de Neymar. Fácil. Assim. Fácil. É só vocês quererem, tá? Então ajuda nós aí. Se não bater, a gente vai começar a falar de assuntos chatos aqui. Tipo... Sobre a inflação. Eu ia falar arena aqui. É o esporte. Chato também. Nossa, a arena é chato. A gente vai ter que falar da arena. Então, mas a gente lança o assunto arena agora, se vocês darem like. Nossa, eu não quero falar de arena.